Olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou a professora Cicleide, do curso de Química, e assessora pedagógica também do curso de Química. E junto com os professores Luciane e o professor Wesley, também assessores, pensamos em organizar os seminários integradores da UCB, E esses seminários no sentido de possibilitar um momento de encontro, de debate, de conversa sobre temas na área da ciência. Hoje a gente faz o primeiro seminário integrador. Você passa aí um pouquinho? O primeiro seminário integrador. E esses seminários, de um modo geral, têm como objetivo formar uma comunidade de diálogo e interação entre as licenciaturas que possibilite integrar os alunos e professores do curso de licenciatura da UCB em debates sobre a ciência, área de atuação profissional, pesquisas realizadas nessas áreas e discussões sobre o ensino dessas áreas no contexto atual. E a gente pensou em seminários tanto que fossem dentro de uma temática geral da ciência, quanto temáticas voltadas ao ensino e às outras áreas profissionais. Dentro do público, o objetivo inicial é atender alunos e professores dos 3 cursos, mas, claro, que está aberto para a comunidade externa participar de toda a escola e comunidade externa da UCB. Hoje, por exemplo, temos a presença de alguns professores do GDF, que estão fazendo parceria com a gente em alguns projetos, e também vieram prestigiar esse momento dos seminários. E aí, o período de realização desses seminários é mensalmente. Então, a cada mês, a gente vai estar propondo um seminário dentro dessas temáticas. Bem, hoje a gente inicia com o seminário do professor Diego, que vai falar logo em seguida. E, logo após, nós temos mais 2 seminários. Um seminário do professor Cláudio e outro seminário do professor Jonatas. Um por volta do dia 28 de abril e outro no dia 8 de maio. Acabou? Tá. Só mais alguma coisa? Que a gente vai estar passando uma lista de presença, e essa lista de presença é para vocês terem um certificado depois de participação desse encontro. Então, vamos iniciar. Convido o professor Diego para iniciar a sua fala. Seja bem-vindo e obrigada pelo convite, professor. Muito obrigado. Eu preciso só ajustar a minha apresentação aqui. Oi. Pessoal, só complementando a lista de presenças, se for possível, coloque o nome completo para a gente poder fazer o certificado, tá? Então, com letra legível. Quem não for da UCB e não tiver matrícula, pode colocar o CPF, não tem problema nenhum, tá bom? E um e-mail que você acesse, porque a ideia é que a gente use esses contatos para a gente poder divulgar os próximos seminários, tá bem? Já está rolando aí a lista. Ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de começar a minha fala, eu quero agradecer a professora Luciane, a professora Cicleide e o professor Wesley pelo convite. É muito importante para mim saber que as pessoas acreditam que daqui de dentro possa sair algo de relevante. Então, a vocês 3, o meu muito obrigado. Eu quero dizer também que eu estou extremamente feliz por estar aqui em cima, porque um dia eu estive aí nessa cadeira. Eu fui aluno da Universidade Católica de Brasília e hoje poder falar para essa comunidade que também é minha, me dá um orgulho sensacional. Eu não consigo descrever o tamanho da minha felicidade agora. Então, muito obrigado a todos vocês que vieram para cá assistir a minha fala. Thank you, Mr. Scientist. Daqui a pouco eu explico qual é a desse título aí. Mas eu planejei essa fala para que ela funcionasse como uma celebração à genialidade humana e à inovação. Eu acredito que todo mundo aqui sabe do tamanho da responsabilidade que tem com relação à construção do futuro. Eu duvido que alguém aqui nessa sala não se sinta responsável pelo amanhã. Eu tenho certeza que vocês sabem do tamanho da capacidade de vocês com relação ao que está por vir.
Então, pensando nisso, é que eu planejei tudo que eu vou falar. A gente sabe que o nosso mundo é muito dinâmico. E por conta do mundo ser extremamente dinâmico, a capacidade de inovar está relacionada com o sucesso de pessoas, empresas e até mesmo países. Assim, é possível imaginar que existe um pensamento mais adequado para o desenvolvimento de processos ligados à inovação. E é sobre isso que eu venho falar hoje aqui para vocês. A gente se pergunta muito, há muito tempo, coisas sobre o ser e a evolução da vida de maneira geral. E um pensador avaliou o tipo de resposta que vinha sendo oferecida pelos eruditas, os pensadores da época, e ele disse que essas respostas elas estavam um tanto quanto complicadas. O nome desse cara é René Descartes. René Descartes, em seu discurso do método, já no primeiro parágrafo, diz que não há no mundo coisa mais bem distribuída do que o bom senso. Ele disse isso depois de perceber que várias das respostas oferecidas pelos pensadores eram conflitantes. Eles produziam respostas diferentes, até aí não tem problema. O problema é quando essas respostas entram em conflito. Então ele percebeu que o bom senso não era uma ferramenta tão adequada assim para produzir conhecimento. E aí a gente evolui, a humanidade evolui na questão do pensamento e começa a perceber que abandonar o bom senso é uma boa ideia. Veja, por exemplo, a questão do abandono da ideia de que a Terra era o centro do nosso sistema solar. Para que a gente abandonasse essa ideia, a gente precisou abandonar também a concepção de que existem conhecimentos que não devem ser discutidos. Esses conhecimentos são chamados de dogmas. Esses dogmas, eles vêm carregados de influências culturais, sociais, econômicas e, principalmente, no passado, religiosas. Abandonar esses dogmas permitiu com que a humanidade evoluísse de maneira sensacional, sem precedentes. Bastante claro ver que a evolução é exponencial. O amanhã certamente vai ser extremamente diferente do hoje. Você vai perceber isso cada vez mais. A evolução ocorre de forma cada vez mais rápida. E aí, para falar sobre a evolução do pensamento, um outro filósofo chamado Karl Popper propôs em A Lógica da Pesquisa Científica a seguinte ideia. A primeira coisa que ele fez foi diferenciar o pensamento filosófico do pensamento religioso, do pensamento científico. E ele fez uma diferenciação sem qualquer menção de hierarquia ou diferença de valor. Ele não estava interessado em dizer que tipo de pensamento era melhor. Ele estava interessado em mostrar para a gente que tipo de pensamento era melhor para cada tipo de situação. Popper disse que do pensamento filosófico vinham verdades absolutas. A felicidade humana está relacionada à serenidade da mente e do coração. Que tipo de erro que você consegue perceber nessa fala? Nenhum, no meu entendimento. Nessa fala não tem nada de errado. A felicidade humana está relacionada à serenidade da mente e do coração, é uma verdade absoluta, uma realidade inflexível, uma concepção irrefutável. Quando o pensador diz que... eu não sei o que ocorreu. Quando o pensador diz que do pensamento filosófico vem uma verdade absoluta, ele não está cometendo nenhum erro. Aliás, pensar dessa forma tem potencial para ajudar você na sua vida. E aí Popper diz que do pensamento religioso vem verdades eternas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. E de novo eu preciso te perguntar,
que erro há nesta concepção? Nenhum. Essa é uma verdade eterna. Para o cristão, isso sempre foi, é e sempre será verdade. Não há qualquer contraposição a essa frase. Nunca houve e nem haverá. Sem fazer qualquer tipo de diferenciação de valor entre cristãos e não cristãos ou ateus, sejam todos bem-vindos à minha palestra. Popper diz também que do pensamento científico saem verdades falseáveis. E por isso, Popper considera que o pensamento científico é a forma mais humilde de produção de conhecimento. Porque automaticamente, ao produzir uma verdade científica, você já admite que aquela verdade pode daqui a pouco ser falseável. Newton disse que uma partícula atrai todas as outras partículas do universo, usando uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Está escrito desse jeito no princípio. É tão bonito isso. E eu preciso perguntar também, que tipo de erro que tem nessa concepção aí? Agora tem algum. Essa concepção não está errada, mas ela agora é um caso particular da noção que hoje a gente tem da força gravitacional. Em 2015, eu estava no MIT, e em setembro daquele ano, eles detectaram no LIGO, um laboratório que é uma associação de vários laboratórios, eles detectaram uma onda gravitacional. Eles detectaram essa onda gravitacional simultaneamente em 2 laboratórios. Simultaneamente não foi, houve uma diferença de 7 milissegundos para a detecção que aconteceu em Louisiana, para a detecção que aconteceu em Washington State. Aquela detecção mostra para a gente que a teoria da relatividade geral de Einstein, que diz que o espaço se curva sempre que uma massa está presente naquele espaço, e por isso uma força, que ele chamou de força gravitacional, acontece. Einstein, com a prova dessa teoria da relatividade geral de Einstein, a teoria da relatividade de Newton virou um caso particular para quando as velocidades são muito menores que a velocidade da luz. Então, a verdade oferecida pelo cientista, ela é falseável. Isso aí era verdade pura, até que a gente detectasse as ondas gravitacionais. Agora, essa verdade é um caso particular. E veja que bonito que é o trabalho do cientista. Newton é famoso por ter sido um cara extremamente vaidoso. Se ele estivesse aqui nessa plateia hoje, ele certamente ia ficar incomodado com o que eu estou dizendo. Mas, se de algum lugar, de dentro do Newton, brotasse um sentimento cientista, ele ia falar, que bom que hoje a mentalidade da população mundial evoluiu o suficiente para falsear um pensamento que eu produzi no século XVII. Essa é uma verdade científica. E aí, eu preciso dizer para você, para fazer ciência, faça ciência, independente de ser cientista. Se eduque cientificamente, independente de ser cientista. Se educar cientificamente consiste em entender que a sua vida pode melhorar a partir do momento que você começa a desenvolver metodologias para pensar. Quando a gente começa a fazer ciência, um erro muito grave que isso é do ser humano, a gente tem muito medo de errar. Produzir resultados equivocados é doloroso. Isso acontece em sala de aula com os meus alunos. O pessoal geralmente não faz o exercício porque tem medo de errar. Agora, que bonito é o trabalho do cientista, que assume que o trabalho dele pode estar errado. Feynman, que eu orgulhosamente digo que foi meu veterano lá no MIT, disse a seguinte frase: o cientista é, acima de tudo, uma pessoa que prefere questões que não podem ser respondidas a respostas que não podem ser questionadas. Esse é o tipo de pensamento do bom cientista. Isso é o que move a cabeça do cientista para o futuro. E isso é o que faz com que eu me sinta na obrigação de criticar uma coisa que tem sido divulgada
com certa insistência, inclusive, em redes sociais e na mídia, inclusive. Não é raro que você escute coisas do tipo, a física quântica prova que Deus existe. Alguém já ouviu isso aqui? A física quântica prova que Deus existe. Usar esse tipo de concepção para provar a existência divina é, no meu entendimento, extremamente desonesto. As pessoas fazem uso de um tema extremamente complicado, que não é de domínio da massa, e eles fazem uso de maneira didática. Veja, a física quântica prova que Deus existe. Se eu digo isso, e você fala, esse cara é doutor em física, automaticamente você confere autoridade para a minha fala. E quando você confere autoridade para a minha fala, o que você faz é acreditar nessa verdade que eu produzi cegamente. Fazer isso com você é desonesto. Usar esse tipo de pedagogia é desonesto. Eu posso te dizer, de maneira categórica, que em toda a literatura científica, não há um só artigo publicado em revista internacional indexada provando a existência de Deus por meio da aplicação das noções da física quântica. Isso não existe. Quando te disserem isso, diga, é mentira. Se alguém forçar a barra, fale, eu não acredito. E como eu sou cientista, eu preciso dizer para você usar o pensamento científico de maneira adequada. Assim como eu preciso dizer para você usar também o pensamento filosófico e o pensamento religioso de maneira adequada. E o que eu tenho para dizer para você a respeito disso é, use o pensamento filosófico para responder questões relacionadas à filosofia. Para questões relacionadas à religião, respostas à luz da religião. E para questões derivadas da ciência, meu caro, só tem um caminho, use a ciência. Dessa forma você vai estar sendo o mais honesto possível com todo mundo que estiver te ouvindo e prestando atenção no que você está falando. Como eu sou um cientista, eu preciso dizer para você o que é ciência. Ciência é sinônimo de saber. Se eu tenho ciência sobre algo, é porque eu sei sobre algo. Eu tenho conhecimento sobre aquilo, eu domino, eu sou letrado naquele assunto. Ciência vem da experiência, vem da construção de conhecimento a respeito do nosso mundo físico através de estudo sistemático. Isso é ciência. A ciência vem daí, e a ciência é boa. É bom ter ciência, cara. É bom quando você sabe de alguma coisa. É bom quando você tem conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que tem sido um pouco desvalorizada na nossa sociedade. Não é raro ouvir pessoas dizendo, veja, o vizinho não estudou nada e hoje ele é um cara rico. Tem várias formas de atingir patamares financeiros elevados. No nosso país, estudar não é lá uma forma tão inteligente de estudar, de atingir esses patamares financeiros mais elevados. Mas é uma forma interessante de viver de forma honesta, de maneira digna, dizendo para o próximo aquilo sobre o que você tem ciência. Um cara que pensou sobre isso foi Isaac Asimov, um famoso escritor de ficção científica. E ele disse o seguinte, o anti-intelectualismo tem sido um embaraço na justa vida política e cultural, nutrido pela falsa noção de que democracia significa que a minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. Valorizar a sua ignorância em detrimento do conhecimento do próximo é agir como um anti-intelectualista. E eu tenho certeza, para quem tem filhos aqui, mesmo para quem não tem, você não quer ter um filho pouco letrado, um filho não estudioso. Tudo que você quer para o seu filho é que ele seja capaz de se desenvolver e, se desenvolvendo, contribuir para o desenvolvimento de quem o rodeia. Então, não seja um anti-intelectualista. E para te dizer como ser um cientista, eu preciso responder uma pergunta extremamente simples. Quais são as boas características de um bom cientista? Enquanto eu respondo essa pergunta, eu gostaria que você avaliasse a si mesmo, no interesse de perceber se você tem ou não essas boas características do bom cientista.
Antes de tudo, o cientista tem que ser curioso. Ele tem que demonstrar, antes de qualquer outra visão, amor pelo desconhecido e apreço pela incerteza. A curiosidade é o que move o cientista e é o que garante a manutenção dos nossos empregos. O cientista tem que ser honesto. É interessante produzir resultados a partir de ciência e não fazer ciência para chegar em resultados específicos. A honestidade é um ponto principal na carreira do cientista. O cientista tem que ter a mente aberta. E a mente aberta serve para quando o cientista chegar em resultados diferentes demais, inovadores demais, resultados extremamente fantásticos. Dessa forma, quando você atingir esses resultados, você não vai duvidar deles, você vai ser capaz de defender esses resultados e você vai poder fazer, como fez um cara com quem eu conversei no MIT chamado Kurt Wuthrich. O Kurt Wuthrich, ele é sueco. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Química em 2013. E foi ele quem me deu essa dica, quando eu perguntei para ele como é que eu deveria fazer para ganhar um Nobel. De forma muito humilde, eu disse: "Ei, professor, como é que eu faço para ganhar um Nobel?" E aí ele falou: "Seja honesto com a sua pesquisa, porque aí, toda vez que o seu resultado for tão fantástico quanto o meu, você vai ter capacidade de defender esse resultado com unhas e dentes, e as pessoas vão te dar crédito e você vai revolucionar." Então, ser honesto é muito importante. Ter a mente aberta é muito mais importante. Depois, o cientista tem que ter disposição para errar e para estar errado. Cara, só erra quem trabalha na fronteira do conhecimento. Se eu pedir para a maioria de vocês hoje fazer contas de adição, subtração, multiplicação e divisão, eu tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade. Agora, se você pede para mim, né, para que eu resolva uma integral por substituição trigonométrica, pode ser que eu me enrole, né? Então, isso porque as 4 operações, elas estão dentro da minha área de conforto. É muito simples para mim fazer aquilo. Então, eu vou cometer erros à medida que eu me aproximo da fronteira do conhecimento. Essa é uma noção que o cientista precisa ter. Depois, o cientista tem que ter a capacidade de elaborar boas perguntas. Isso é sensacional. Quando o cientista desenvolve essa capacidade, ele se mostra pronto para escrever, por exemplo, os próprios projetos. Elaborar boas perguntas é o que diferencia o bom cientista do cientista mediano. E, por último, o cientista tem que mostrar uma postura cética. Eu não quero dizer aqui que o cientista tem que duvidar de tudo, mas ele tem que trabalhar no interesse de construir as suas próprias verdades. A postura cética exige que o cientista, apesar de ser capaz de ouvir o próximo, construa as próprias verdades. Isso é o mais interessante. Então, se você tem essas características aí, por favor, considere ser um cientista. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para a humanidade. E aí eu preciso dizer para você como é que você pode fazer para desenvolver ciência. Para desenvolver ciência, você tem que acreditar em 2 premissas. A primeira premissa é de que existe uma ordem no universo. E a segunda premissa é de que a sua mente é capaz de compreender essa ordem. Por acreditar nessas premissas, um cara chamado Tales de Mileto, que era geômetra e astrônomo, e é hoje conhecido como o primeiro cientista, foi capaz de, inovando na área dele, transformar conhecimento em dinheiro. O Tales de Mileto previu de maneira científica que, num determinado ano, eles teriam uma safra de olivas extremamente interessante. A safra ia ser muito boa. De maneira sorrateira, sem falar para ninguém, ele se antecipou e pediu para que produzissem para ele um número elevado de prensas, as prensas que transformam as azeitonas em azeite. E mesmo não sendo um fazendeiro, as pessoas construíram para ele essas prensas. Na época da safra, ele revendeu essas prensas para os produtores, que tiveram as suas necessidades satisfeitas e produziram o dinheiro que esperavam produzir, mas, ao mesmo tempo, conseguiu fazer dinheiro para ele. Então, o Tales de Mileto conseguiu transformar conhecimento em dinheiro para ele e para os outros.
esse é o processo que se chama inovação. Tales de Mileto foi muito inovador. Ele foi o primeiro cara a se antecipar a uma safra. Depois dele, um monte de gente copiou, mas o cara inovou. E aí, falando de inovação, eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. A inovação, ela não pode vir, ela não pode vir de mentes preguiçosas. E a inovação não tem nada a ver com insights e sacadas que atordoam as cabeças e os cérebros de poucos iluminados e elevam os seus espíritos a condições iniciais, a condições especiais. Isso não tem nada a ver com inovação. A inovação, ela acontece por meio de trabalho árduo. E ela acontece no interesse de resolver um problema por meio da aplicação de valores como curiosidade, honestidade, pensamento cético, mente aberta, capacidade de fazer boas perguntas. Entende? A inovação, ela advém do pensamento científico. E se você tem as boas características de um bom cientista, acredite, você pode ser, no futuro, um bom inovador. A inovação, ela exige trabalho intelectual, dedicação mental. A inovação, ela exige que você trace um objetivo, delineando muito bem a sua realidade. Ela exige que você explore as opções para a solução do problema que você está enfrentando. Ela exige de você um trabalho intra e interpessoal no engajamento com a causa. E exige também que você aplique de maneira metódica e meticulosa cada um dos resultados que você atingiu no interesse de resolver aquele problema. Então, isso é inovação. E eu posso dizer mais ainda sobre inovação. A inovação, ela está relacionada com uma tríade que vem de novidade, progresso sistêmico e longo prazo. Inovar significa produzir novidades que agreguem valor à sua vida, ou à sua empresa, ou ao seu país, e esses valores agregados, eles têm que ser por longo prazo, e eles têm que gerar progresso sistêmico. De forma geral, a inovação tem que servir para alguma coisa, para você, para a sua empresa ou para o seu país. Isso é inovação. Você sabe que você faz inovação quando você trabalha buscando interligar essas três características aí. E eu preciso perguntar, por que é que você deve inovar? Para responder essa pergunta, eu vou compartilhar com você um pedaço da minha história. 2009 vinha sendo um ano fantástico para mim. Eu trabalhava aqui na Católica, estava extremamente feliz. A Bruna chegou em Brasília e a gente alugou um apartamento lindo. Ela passou na prova do mestrado na UNB, a gente se casou, teve nossa lua de mel. Enfim, 2009 vinha sendo um ano fantástico. Até que a minha avó desenvolveu um câncer de pulmão. Depois de um primeiro impacto doloroso, que foi uma internação inesperada por um período considerável, a decisão foi meio que óbvia, sabe? A minha avó ia se submeter ao tratamento quimioterápico. E eu não sei se você já conviveu com alguém que se submeteu a um tratamento quimioterápico. A quimioterapia, ela é cruel. Ela mata as células tumorais, mas ela mata também células boas. E isso faz com que você enfrente efeitos adversos como apatia, falta de apetite e a famosa queda de cabelos, todos vividos intensamente pela minha avó. Foi assim durante um período, até que em dezembro de 2009 o câncer levava a minha avó, não permitindo que eu me despedisse dela e nem que a gente vivesse o já planejado almoço de Natal. Foi duro quando isso aconteceu. 5 anos mais tarde, eu estava no Massachusetts Institute of Technology. Eu estava chegando no MIT. E como eu cheguei no MIT antes da Bruna, e a minha documentação não permitia que eu começasse a trabalhar naquele período, por conta de questões de seguro, eu tinha tempo de sobra para passear.
E essa história que eu vou relatar agora aconteceu numa manhã de sábado, eu me lembro muito bem. Eu estava indo de Cambridge para Boston, passear, andar numa praça, usando uma camiseta do MIT, estampando no peito o orgulho por fazer parte da melhor universidade do planeta. Depois da UCB, é claro. E aí, eu estava nesse metrô, e uma senhora muito gentil, muito educada, me abordou e disse, o senhor trabalha, o senhor é cientista? Eu disse, sim. Depois dessa resposta afirmativa, ela teceu o mais singelo agradecimento. Ela disse que só estava ali, naquele momento, por conta do trabalho dedicado de pessoas como eu, que devotavam as suas vidas a inovar no tratamento de doenças como a que ela tinha acabado de vencer. Ela me disse que tinha acabado de vencer um câncer. E naquele momento, eu tive o pensamento mais egoísta de toda a minha vida. Eu pensei, nossa, como eu queria que fosse a minha avó quem estivesse fazendo esse agradecimento a um cientista agora. Na hora e agora também. Enfim, eu saí daquele trem na Park Street, enquanto aquela senhora me dizia, thank you, Mr. Scientist. E aquilo ali virou um turbilhão na minha cabeça, me impulsionando a dedicar o meu pós-doutorado à produção de conhecimento sobre o peptídeo chamado Polybia MPI, que tem ação seletiva antitumoral, antimicrobiana e antifúngica, o que significa que ele vai agir contra células tumorais, fungos e bactérias, sem perceber as células normais. E isso vai acarretar na produção de fármacos que vão tentar não gerar efeitos adversos. Esse é o meu trabalho. É o trabalho que eu espero que um dia, caso haja necessidade, toda a população mundial utilize. O meu trabalho é por todos, inclusive por todos vocês. E aí, eu tenho dificuldade de te oferecer aqueles 5 passos mágicos para avançar o seu pensamento, ou então 3 etapas matadoras para fazer a sua carreira decolar. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa e eu nem sei fazer isso, mas eu posso te dizer como funciona a minha cabeça. Eu sou um cara extremamente envolvido com ciência, inovação e educação científica. É o que eu gosto de fazer, é sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu falo nos românticos jantares de sexta-feira, é sobre isso que eu falo nos não pretensiosos almoços de domingo, é sobre isso que eu falo quando eu estou à toa, é sobre isso que eu penso quando eu estou sozinho, é só sobre isso que eu penso, cara. Né? E quando eu penso sobre isso, eu me sinto bem. E eu penso sobre isso o tempo inteiro porque eu tenho algumas âncoras que me seguram muito firme no sentido da inovação. A primeira âncora que eu tenho de verdade é que eu sou automotivado. Se você vier falar comigo e eu não trouxer à tona temas como ciência, inovação ou palestras sobre ciência e inovação, cara, alguma coisa de muito errado está acontecendo comigo. Eu só falo sobre isso. Tem muita gente que reclama, né? Depois eu trabalho seguindo um método. Várias vezes a tentativa e erro se faz necessária, mas só que isso gera trabalhar com método gera confiança. Você começa a desenvolver o seu trabalho sabendo qual vai ser o próximo passo. A sua expectativa, ela é construída. Então, desenvolva um método para fazer o que você faz. Depois, cara, eu acredito na minha capacidade de interpretar informações e construir conhecimento. A nossa sociedade é cruel até certo ponto, e eu percebi isso quando eu estava nos Estados Unidos. Nós somos ensinados a manter uma humildade hipócrita. E isso faz com que a gente acredite que o próximo é sempre mais capaz do que a gente para resolver os problemas da humanidade. Seja você o grande agente na solução dos problemas da humanidade. Óbvio, comece pelos seus. E depois você extrapola. Eu aplico meus novos conhecimentos, cara. De que vale um punhado de boas ideias na mente daquele cara que é um gênio inerte? O cara não faz nada. Ele tem um monte de teoria fantástica, mas ele fica quieto, recluso em casa, sozinho. Eu aplico meus novos conhecimentos. E mais importante de tudo, eu compartilho os meus novos conhecimentos. Compartilhar os meus novos conhecimentos consiste em contribuir de forma
importante para a construção de uma sociedade colaborativa e, ao mesmo tempo, me expor no interesse de que outras pessoas me critiquem e assim eu possa evoluir o meu pensamento. Essas são as 5 âncoras que me seguram no interesse de me manter na ciência. Essas são as 5 âncoras que me seguram no caminho da inovação. É dessa forma que eu penso. E se eu posso hoje pedir para que você faça alguma coisa, eu gostaria que você se perguntasse se você tem as boas características de um bom cientista. Percebendo essas características, procure as suas âncoras, que são os motivos pelos quais você vai trabalhar no interesse de se manter focado. Achando essas âncoras, trabalhe, produza, porque essa é a única forma de produzir não somente um futuro novo, mas também um futuro muito melhor. Muito obrigado a todos vocês. Essa é uma conversa, pessoal. Isso não é uma palestra. Oi. Oi. Então, eu sou estudante de nutrição e eu estava estudando sobre as células e os oxidantes, que são os que combatem as quebras que causam o câncer. E você falou que está estudando isso, né? Que é um método para vencer o câncer. Tem alguma coisa a ver com os antioxidantes do corpo? O trabalho que eu desenvolvo é a respeito de um único peptídeo que tem ação seletiva, como eu disse, para esse tipo de célula. Ele é um peptídeo positivamente carregado. Acho que o seu acho que é o meu, não sei. Ele é um peptídeo positivamente carregado que vai se ligar de maneira eletrostática às células negativamente carregadas. Essa ligação é seletiva exatamente porque as nossas células normais têm carga líquida neutra. Então, eu estudo a ação desse peptídeo nessas células específicas. Com relação à ação de antioxidantes, eu acho que tem gente mais gabaritada para falar sobre isso com você, que é o pessoal que estuda biologia celular. Então, se você um dia tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, você pode me enviar um e-mail. Eu passo o meu e-mail para minha mulher, que trabalha com biologia celular. Mas eu gostei da sua pergunta. Como é que é teu nome? Emily, muito obrigado pela sua pergunta. Oi. Diego, eu me lembro agora, em 98, 99, quando a gente estudava junto aqui na Católica, eu queria fazer essa pergunta, a partir de que momento que você sentiu motivada a continuar os estudos? Léo, essa é uma pergunta muito interessante, porque a minha grande motivação, ela surge todo dia. É mentira se eu disser para você que eu já cheguei aqui na instituição detonando, super afim de ser o cientista. Não, eu cheguei aqui na instituição um tanto quanto perdido. Eu vim fazer física porque eu gostava de matemática e eu gostava de física, e eu nem tive física no ensino médio. Eu fui muito influenciado por um bom professor que eu tive no cursinho pré-vestibular. Então, essa vontade de me tornar cientista, ela surgiu da minha vontade de ser professor da Universidade Católica. Um belo dia eu estava dando aula nos colégios onde eu trabalhava, depois de ter me formado, e eu senti que eu devia trabalhar na melhor escola do DF. E eu pensei exatamente isso. E eu fiquei procurando qual seria a melhor escola do DF, e depois eu cheguei a uma conclusão muito simples. A melhor escola do DF é a Universidade Católica de Brasília. E eu não estou sendo piegas agora porque eu trabalho aqui. Era o que eu pensava mesmo. E para trabalhar na Universidade Católica de Brasília, no curso de Física, você precisava copiar os professores que você tinha aqui. Você tinha que fazer mestrado e doutorado. Então, eu fui fazer mestrado e doutorado por conta da minha vontade de estar aqui. Fazendo mestrado e doutorado, eu não me descobri cientista. Eu ia fazendo mestrado, cheguei lá meio que de paraquedas também. Só que depois eu percebi, depois de muito tempo, eu vou te dizer, cara, no máximo
1 ou 2 anos, eu percebi o quanto é importante você fazer ciência. Então, eu descobri a minha vocação de cientista e de educador científico há muito pouco tempo. Hoje, eu penso nisso com bastante carinho e muito cuidado, mas se eu disser que essa é uma vontade que nasceu comigo, ou então que eu sempre sonhei em ser um cientista, é história da carochinha, cara. Estou sendo muito honesto com você. A minha vontade surgiu há pouco tempo. Então, quem não tem vontade ainda, está em tempo, viu, galera? Está em tempo. Boa noite, professor. Meu nome é Guilherme, né? Eu sou um ex-aluno aqui também da Universidade Católica. Tive a honra de ter aula com o Cláudio Manuel, né, professor? Sim, cara. Mas, assim, você falando sobre a característica do cientista, né? O Newton, ele também, eu achava que era um... Vou fazer uma conjectura, assim. Ele era um bom poeta também, que ele falava que se sentia como uma criança catando conchinhas, né? Perante um oceano de possibilidades. E, assim, a questão de você, de fato, ter uma curiosidade, ter um ceticismo, ter essa necessidade da busca, é muito interessante para você quebrar paradigmas, né? Eu me lembro de uma frase do Jules-Henri Poincaré, que ele falava que os dogmas, as verdades científicas, né, elas são mais rigorosas que os dogmas da religião. Mas poucas pessoas, de fato, são abertas. Isso fez ele também um dos pais da relatividade, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, às vezes, assim, a questão inerte também no meio científico de aceitar novas ideias, né? Sobre isso. Obrigado. O cientista não tem só a necessidade de aceitar novas ideias, mas também a de produzir novas ideias. Se a gente sempre aceita novas ideias, é porque a gente não anda trabalhando assim de forma tão adequada. Então, produzir novas ideias é o sensacional para o cientista. Agora, vez ou outra, a gente é pego no contrapé também. Chega uma ideia que é extremamente inovadora. O primeiro impacto, a primeira reação é a gente se colocar de maneira cética mesmo. Falou, opa, espera aí, como é que eles fizeram esse experimento? Eu estava no MIT, aquela onda gravitacional, uma foi detectada, depois várias outras foram detectadas, mas aquela uma que gerou aquele burburinho todo, foi detectada no dia 19 de setembro de 2015. O anúncio da descoberta foi feito em fevereiro de 2016. Foi feito uma semana antes de eu voltar aqui para o Brasil. Eu estava na festa. Não participei da festa de maneira ativa, mas eu vi o pessoal se preparando para a festa e eu sabia o que estava rolando. Então, veja só o cuidado que eles tiveram de preparar o terreno para falar sobre uma nova descoberta que era fantástica. Essa descoberta chocou o planeta, o mundo científico, porque ela confirmou a teoria da relatividade geral de Einstein, que era uma coisa, não vou dizer que pairava no ramo, nos patamares das conjecturas, não, é uma teoria. Só que a gente não tinha uma comprovação experimental. Hoje a gente tem, mas a primeira reação de todo mundo foi duvidar. E aí a gente foi ler como é que isso aconteceu, como é que é o experimento, e a gente foi entender, e aí a gente deu crédito. Mas demorou. Obrigado, Guilherme. Boa noite, professor Diego. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente a sua ideia a respeito, se eu tiver a intenção de fazer um mestrado, um doutorado, de seguir na carreira científica, qual seria a diferença de eu fazer pesquisa e eu fazer ciência, e eu precisaria seguir na carreira científica com mestrado, doutorado e assim por diante, para me ver como um cientista? Veja, a gente não tem a profissão cientista estabelecida no nosso país, de forma que todo mundo que pensa de maneira organizada, seguindo um método, faz ciência. E você faz ciência na sua casa todo dia. Quando você organiza os seus pensamentos no interesse de avaliar situações diferentes, propor soluções e você aplica essas soluções, você tá trabalhando como um cientista. Agora, fazer um mestrado, né, vai te colocar como um profissional da área, vai te colocar num patamar diferenciado de quem faz ciência de maneira caseira.
eu sou um grande defensor da academia. Eu vejo que a academia é pouco valorizada no nosso país. Eu acho que aqui a gente tem um potencial muito grande de se desenvolver de várias formas, intelectualmente, socialmente, economicamente. A gente tem na academia um potencial tremendo. Então, eu penso que se você um dia sonhou em fazer um mestrado, você tem sim que se dar essa chance. Eu peço apenas que você avalie muito bem a área para ver se é isso que você espera fazer para o resto da sua vida. Porque, não que seja determinante, mas o mestrado vai te dar um embasamento para que você siga numa área ou outra. É óbvio que, depois do mestrado, você vai definir a sua carreira num doutorado, né? Mas no doutorado você vai estar muito mais madura, sabendo mais como é que se trabalha. Mas é interessante que você avalie a si mesma e que você avalie quem está do teu lado, que já fez mestrado, já fez doutorado, e perceba se essas pessoas são felizes com o que elas fizeram. Boa noite. A minha pergunta é assim, você falou muito do medo de errar e tudo mais. Eu me pergunto se, em algum momento, durante a sua pesquisa, você... Porque você sempre me fala, né? Você tem que fazer mestrado e tudo mais. E eu tenho um grande medo de começar algo, não ver a relevância disso e acabar desistindo. Isso é um problema que eu tenho. Em algum momento, você teve esse problema de não enxergar a relevância da sua pesquisa e acabar perdendo as âncoras, vamos dizer assim? Ao invés de falar de mim, eu vou falar de um cara mais importante do que eu, chamado Michael Faraday. Faraday descobriu, depois da ideia proposta por Arago, o princípio da indução magnética. Ele mexia um ímã dentro de uma bobina e o galvanômetro fazia isso aqui. Então, a partir do movimento de um ímã, que tinha um campo magnético, dentro de uma bobina que estava sob a ação do campo magnético da Terra, ele, entre aspas, criou energia elétrica. Ele transformou o movimento dele em energia elétrica. E aí ele foi fazer essa apresentação para a rainha da Inglaterra. E ela olhou o experimento, e o experimento consistia no Faraday ficar chuchando o galvanômetro na bobina, e chuchando o ímã na bobina e o galvanômetro fazendo assim. E ela olhou aquilo de forma meio incrédula e disse, para que serve isso? E aí o Faraday deu a resposta mais inteligente que ele podia dar. Ele disse o seguinte, para que serve um bebê? Um bebê, quando ele nasce, ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Aquilo não serve para nada. Você ama, você se dedica, você cuida, mas ele não tem nenhuma utilidade. A utilidade de um bebê é zero. Acontece que quando você nutre o bebê, quando você educa o bebê, quando você oferece condições para que ele se desenvolva, cresça, evolua, aquele bebê pode um dia se tornar rei da Inglaterra. Está vendo para que serve o meu experimento? Foi isso que ele falou para a rainha da Inglaterra. E aí eu te digo, será que o que você pensa como projeto de mestrado serve para alguma coisa? Não é da tua conta, Deico. Sério, quando você se propõe a fazer um trabalho, você se propõe a fazer o trabalho pelo trabalho. O crescimento intelectual é o grande objetivo. Quem me disse isso foi o Arthur Ávila, que foi o Medalha Fields, que deu uma palestra no MIT, eu assisti. Medalha Fields de Matemática brasileiro, Arthur Ávila, que trabalhou no IME e hoje ele está na França. Ele disse que as pessoas perguntam muito, para que serve esse negócio? Ele fala assim, para eu ficar mais esperto, mais legal, mais inteligente. Hoje em dia, antigamente o pessoal acreditava que ser nerd era uma coisa baixa astral, né? Na minha época, os nerds sofriam. Nos anos 80, agora eu vou precisar entregar a minha idade do Tiago, a gente vivia a revolta dos nerds. Você lembra desse filme, Tiago? A revolta um clássico. Mas hoje em dia eu te digo, estudar te deixa legal, estudar te faz o cara, estudar te faz um bom partido, estudar pode te trazer grana, estudar é legal pra caramba. Agora, para que serve o que você vai fazer? Nem sempre essa resposta cabe a você. O futuro vai dizer. Oi, Diego. Claro. Boa noite. Meu nome é Cláudio, para quem não conhece. Não, eu só queria fazer uma pergunta mais técnica mesmo. Assim, eu sei que você trabalha com simulação, né, computacional dessas macromoléculas, tudo.
E você podia falar para a gente um pouco sobre a conexão disso com o laboratório, se você já faz ou se já... Excelente pergunta. O meu trabalho é muito simples. Ele consiste em simular computacionalmente questões químicas que têm restrições, questões biológicas que têm restrições químicas, fazendo matemática por meio de equações físicas. É muito simples o que eu faço. E aí, essas simulações, elas são simulações de dinâmica molecular. Nessas simulações, o que eu faço é... Imagina que eu tenho um microscópio muito potente, mas muito potente, o microscópio mais potente do planeta, que seja capaz de ver um átomo. E aí eu foco esse microscópio numa proteína, uma única proteína. E aí eu observo o desenvolvimento dessa proteína durante um período de nanosegundos, é o que eu consigo simular. No MIT eu conseguia simular microsegundo. Você vê a diferença da ordem de grandeza do poder computacional que o pessoal tem lá em relação ao que a gente tem aqui. Mas eu consigo simular nanosegundos. E aí eu consigo oferecer informações do tipo, essa proteína vai se novelar nessas condições. Essa proteína não vai se novelar nessas condições. E a gente tem a mania de relacionar a capacidade de se novelar com a capacidade de ter uma função. Esse é um paradigma que eu estou quebrando também no meu trabalho a respeito de proteínas intrinsecamente desordenadas, que mesmo não adotando estruturas definidas ou adotando várias estruturas definidas ao mesmo tempo, ela ainda tem uma função. Mas isso é outra história. E aí eu proponho essas ideias e eu digo para os experimentalistas, olha, eu vi que essa proteína ela age dessa forma nessa célula. Então o cara vai para o laboratório e faz testes in vitro. Ele bota junto lá, e aí não me pergunte como é, mas ele bota junto lá a tal célula que eu estava estudando e a tal proteína que eu estava estudando. E aí ele corrobora ou não o dado que eu ofereci para ele. Isso é essa forma que a gente faz ciência junto com o pessoal do laboratório molhado. O meu laboratório é um laboratório computacional e o laboratório de biologia é um laboratório molhado. Então, é assim que a gente publica hoje em dia. Eu desenvolvo um pedaço do trabalho, eles desenvolvem o mesmo trabalho de formas diferentes e assim a gente vai corroborando os dados. Obrigado, Cláudio. Boa noite, meu nome é Maria Clara, sou estudante do curso de Psicologia e fantástica a sua palestra. Obrigado, Maria. Parabéns. Eu acho assim, o que você falou sobre a questão da motivação, né, de que a ciência estuda a ordem do universo, né, o que o universo tem uma ordem e que a gente tem isso na ciência. E falando um pouco da minha experiência, a psicologia estuda o ser humano faz ciência, né, o ser humano, então assim, dá para juntar duas coisas, assim, e eu tive a sorte de saber o que eu queria fazer e ter essa paixão por ciência desde pequena, assim, então, tipo, eu tive contato com isso. Mas o que me intriga hoje é que, como você falou, atualmente no nosso país a gente não tem um contato tão grande com isso, né? Até o ensino médio você não é apresentada muita coisa relacionada à ciência, relacionada ao mundo científico, a pesquisas e até oportunidades dentro do país mesmo. Você não escuta muitas coisas sobre isso. E aí, às vezes é mais fácil a gente dentro da comunidade acadêmica, geralmente, assim, espera-se que a gente já saiba mais ou menos a direção que a gente quer tomar. Né? Mas eles não sabem, assim, a galera do ensino fundamental e ensino médio, eles não sabem e eu vejo pouca coisa que possa despertar o interesse deles nessas questões mais científicas, né? Que é importante, porque a gente precisa, né, trazer produção científica para o nosso país também. Então, assim, como que você recomendaria que seja incentivada essa questão? Como que a gente pode jogar essas ideias aí para as novas mentes? Porque hoje você vê os desenhos, você vê as coisas, nada incentiva isso, né? Você tem um monte de coisa pronta, mas você não incentiva a curiosidade em saber como que aquilo funciona. Então, a criança usa o celular, mas não tem, né, ela não tem a curiosidade de saber como que aquilo foi feito, qual software que está sendo usado, como que eu posso desenvolver isso. Então, como que você daria assim, um jeito de conseguir influenciar essas pessoas até para criar projetos também, né, sobre isso? Excelente sua questão, Maria. Essa é uma questão sobre a qual eu penso muito. E a minha ideia é de que você deve deixar a criança ser criança. Toda criança é um cientista. Eu, quando era moleque, virava pedra e via o que estava lá embaixo, e eu e meu primo, a gente tinha uma criação de tatuzinho, sabe? A gente tinha uma criação de tatuzinho e a gente enterrava folhas de alface e eles comiam o alface.
A gente enterrava a folha de alface, na semana seguinte, a gente ia procurar, o alface não estava lá. O que tinha acontecido? Os tatuzinhos tinham comido o alface. 2, o alface tinha se desintegrado. A gente falava desse jeito, o alface se desintegrou na terra. Ou então alguém abduziu aquela folha de alface dali. Sabe? E fazendo isso, naturalmente a gente se desenvolvia como cientista. O que acontece hoje é que a nossa sociedade está tão produzida, está tão preocupada em produzir conhecimento em grande escala, que a gente poda essa veia da descoberta e a gente, ao invés de deixar com que as crianças descubram, a gente quer ensinar. Então, quando uma criança pergunta como é que isso acontece, ao invés de ensinar, você pode dizer para ela, vamos pesquisar. Eu acho que isso é deixar a criança ser criança, não matar a curiosidade das crianças, sabe? Quando a gente tem a capacidade de pensar, conjecturar, propor, deixa propor errado. O molequinho acorda de manhã e ele vê o sol nascendo aqui. E aí ele a tardinha vai chegando e ele vê o sol se pondo aqui. Na cabeça dele, ele usa a ferramenta mais rudimentar que ele tem para produzir uma resposta a respeito do que está acontecendo. Ele vê o sol passeando no céu. Então, é muito claro para uma criança que o sol gira em torno da Terra. Essa concepção, hoje, está errada. A gente sabe que a Terra tem um movimento de rotação, mas para a criança, aquilo é visual, cara. Então, pergunte para os teus sobrinhos, para os teus irmãos, o que acontece com o sol, hein? Vamos ver o tipo de resposta que ele vai dar. A partir do tipo de resposta dele, explore a cabeça dele, ao invés de oferecer a sua verdade para ele. Eu acho que é aí que a gente vai construir uma sociedade mais interessada em pensar como um cientista. Se eu te disser que, para o meu trabalho, eu sou essa criança que olha o sol, eu não estou mentindo. Muito obrigado, Maria. Olá, Diego. Eduardo Brandão, também ex-aluno da universidade, professor da Secretaria de Educação. A gente vem trabalhando aí com alguns projetos de iniciação às ciências, algo nesse sentido. Mas eu queria te provocar um pouco, assim, né? Você citou muito o Descartes, falou do Tales, né? E do MIT. Bom, eu te conheço também, é um orgulho hoje dizer, eu tenho um amigo que estudou no MIT, isso é fenomenal. Até eu me orgulho, viu, Eduardo? É legal pra caramba. Mas quero também lembrar, aproveitar o momento dessa conversa, e lembrar que o MIT também foi essa universidade, esse campo de pesquisa, que muito motivou os golpes militares na América Latina, né? A gente não pode esquecer desse fato. E partindo dessa premissa, então, da questão dos golpes, da questão dessa linguagem científica na América Latina, a Universidade de Brasília hoje tem um grupo de pesquisa que vai em busca de uma linguagem científica latino-americana. Vários projetos são desenvolvidos. Eu estive assistindo televisão agora há pouco e vi uma reportagem, se eu não me engano, foi agora, domingo passado, de um grupo de pesquisadores, enfim, que investiram na Amazonas com uma placa solar e criaram projetos com garrafa PET, iluminando, às vezes, regiões que nunca tinham visto luz elétrica, nada nesse sentido. E aí eu te pergunto, então, a inovação, como perceber isso? Porque a placa solar ela é uma inovação por si só, mas como dar essa característica, esse sistema que é complexo, que é a transformação de energia solar em energia elétrica, é caro, mas como perceber isso, que esta inovação pode ser utilizada numa comunidade de baixo nível, que nem é o caso, eles só não tinham luz lá, só não tem. Né? Então, como perceber esse momento da inovação? Vou explicar um pouquinho melhor por que a gente está perguntando isso. No momento que a colega falou, do ensino médio, enfim, que é pouco incentivado isso, os nossos alunos, nós pertencemos a uma regional do Recanto das Emas. Nossos alunos das escolas 111 e 804 vêm pensando nas questões científicas de há muito tempo.
né? O Leonardo, por exemplo, vem trabalhando com isso, sei lá, desde 99, o Geldo, enfim, eu. Né? E a gente percebe já nos nossos alunos um caminho, o professor aponta esse caminho. Mas, muitas vezes, a gente se pega assim, caramba, que produção que eu estou fazendo científica? Qual é o nível dessa produção? E essa inovação, será que, de fato, eu estou inovando? Quando, de repente, a gente produz, por exemplo, um trabalho com fotolata, um trabalho com estação meteorológica, aonde perceber a inovação desses projetos? Ou como aplicá-los na sociedade? Boa pergunta. E a resposta para isso é, a gente não tem a resposta agora. A inovação, ela tem que acontecer pela própria inovação. Se essa inovação vai ser abraçada pela sociedade ou não, é uma questão da sociedade dizer. E com relação às placas fotovoltaicas, é o seguinte, hoje a gente tem abundância de energias provenientes de outras fontes. A gente tem energia hidrelétrica, a gente tem energia de biomassa, a gente tem energia nuclear, a gente tem uma série de fontes energéticas, de forma que a gente não precisa ainda explorar esse tipo de energia. Muita gente faz isso, o Elon Musk está fazendo isso, ele quer montar uma cidade totalmente solar, Solar City, e ele está percebendo que daqui a pouco não vai ter mais, a gente não vai ter mais acesso a essas energias não renováveis. Então, ele está percebendo que a energia solar pode ser uma grande aposta, mas ele é um cara da iniciativa privada. Por que a ciência tem que ser desenvolvida pela iniciativa pública? Porque a iniciativa pública não visa lucro. Quando você não visa lucro, você aposta naquilo sem acreditar que aquilo pode dar algum retorno. E aí você aposta naquilo sem esperar retorno e daqui a pouco a sociedade fala, veja, isso aqui é uma inovação que pode gerar resultado para a gente. Então, as empresas percebem que elas podem lucrar com aquela inovação, elas começam a produzir em larga escala, essa produção em larga escala barateia o produto, e, barateando o produto, esse produto se populariza. Né? Então, existe não é uma hierarquia, mas existe uma sequência de passos que tem que ser dados, sim. E o primeiro passo consiste no financiamento da ciência, pela iniciativa pública. E o MIT é uma instituição privada que tem financiamento público. O dinheiro público lá consta, eu não me lembro exatamente, mas é muito alto, é mais do que 60% do dinheiro que entra no MIT é da iniciativa pública, principalmente dos órgãos militares. Os militares nos Estados Unidos foram os primeiros a acreditar que a ciência poderia fazer a diferença no campo de batalha. É por isso que o MIT tem um envolvimento tão grande com o desenvolvimento de tecnologia militar. Eu estava lá na época da apresentação de um drone militar que ia poupar vidas de soldados americanos. Essa era a ideia do projeto. Não mandar mais soldado para a guerra. As guerras vão ser feitas por controle remoto. E aí você pensa, puxa, mas isso é ruim. Mas é daí que vem a inovação que chega aqui para a gente. Por exemplo, a gente tem o laser. O laser foi desenvolvido na mesma época em que os Estados Unidos queriam mandar o homem para a Lua, na década de 60. E o laser só foi desenvolvido por conta do investimento militar na NASA. Então, isso é ruim? Hoje a gente tem cirurgias realizadas a laser aí. Você vai ali, faz uma cirurgia de retirada do seu apêndice sem grande invasão, esse tipo de coisa, sabe? É ruim o investimento militar? Não. No meu entendimento, não. Então, mas a inovação vem da necessidade que a sociedade sente de puxar aquilo para ela e ver valor naquilo. Boa questão, Eduardo. Obrigado. Oi, Tiago, boa noite. Diego. O Diego. Tiago. É porque ela trabalha comigo aqui tem mais de uma semana. Eu sempre estou cansada. Diego, quando começamos a falar aqui, né, você falou muito em inovação, e aí eu fico vendo você dando como uma sugestão para a inovação, da gente criar cientistas. Só que, assim, para criar cientistas,
seja no no ensino fundamental, né? Isso requer tempo, porque assim, você aguçar a curiosidade, esperar que essa curiosidade leve a pessoa a fazer uma pesquisa, da pesquisa, errar, até chegar realmente no processo de conseguir construir toda a teoria, isso leva tempo. E a gente está vivendo agora uma inovação na forma como as pessoas estão aprendendo, na educação em si. A gente não tem mais as pessoas aprendendo do mesmo jeito. A gente tem informação todo o tempo e numa quantidade assim em excesso. E as pessoas têm que ser muito mais rápidas, não dá mais para ser lento, né? Então, na verdade, eu tenho um questionamento que é uma dúvida que eu ando muito pensando sobre a educação, que é assim: qual é a inovação na metodologia de ensino para a gente agregar realmente essa curiosidade, essa ativação da pessoa, mas também conseguir selecionar conteúdos de forma realmente que vá formar né, uma pessoa, e me preocupar com o tempo, porque essa pessoa também não pode passar a vida toda estudando, ela também tem que comer, tem que também se divertir, tem que ser feliz, tem que fazer música. Então, como a gente vai pensar em inovação na metodologia educacional mesmo, assim, né, usando essa ideia da ciência? Essa é uma excelente questão, Adriana. E eu vejo que a gente tem que entender o processo de educação científica de maneira diferente da qual a gente entende o processo de formação de cientistas. Eu não tenho tempo para esperar essa juventude crescer e tomar conta do poder. Eu estou velho para isso. Se uma criança que está começando a escola hoje for se formar cientista, para depois disso ela pensar em ocupar um cargo público no interesse de valorizar um pouco mais a ciência no país, eu já vou ter morrido. Ou eu vou estar muito velho e não vou conseguir usufruir do país do qual eu gostaria de usufruir. Então, a minha ideia não é formar cientistas apenas, mas também educar as pessoas cientificamente. E educar as pessoas cientificamente consiste em fazer com que elas entendam a importância que a ciência tem para a vida delas. Quando um cara que está lá no poder percebe que a ciência e a inovação têm, por exemplo, o potencial de gerar emprego. Porque como é que você gera emprego num país? Inovando. Ou você inova, ou você não vai ter geração de novos empregos. Você vai estar sempre fazendo os velhos empregos. E esses velhos empregos estão ficando saturados. Por exemplo, vá procurar uma vaga de professor universitário em instituição de ensino pública. Faz muito tempo que as instituições públicas de ensino superior não têm vaga. Eu vivo isso dentro da minha casa. Eu vejo a angústia de não ter um emprego em instituições públicas de ensino superior. Isso porque a gente está amarrado a processos de trabalho, de produção de vagas de emprego arcaicos. Quando a gente inova, a gente produz possibilidades novas, novos empregos, novas posições, novas carreiras. E o Brasil é um país que carece de inovação, porque aqui a gente está muito amarrado a velhos modelos de trabalho. Você é ensinado a ir para a escola, para depois ir para a faculdade, para se formar, para ser um empregado. A gente é ensinado a isso a vida inteira. E aí, hora ou outra, aparece um outlier que fala: eu não vou ser empregado de ninguém, eu vou fazer minha própria vida aqui. Isso é um pensamento extremamente novo no Brasil. Isso é inovação. Basta ver o tanto de gente que está explorando esse lance de mídia digital. Né? O cara tem lá a fórmula de lançamento. Quanta gente já não ficou milionário vendendo, sei lá, curso de tudo que é coisa online? Tem um monte. Né? E aí, agora, quem vai oferecer o curso de ciência online? A gente não tem esse cara ainda. Quem vai oferecer o curso de matemática de ensino superior online? A gente não tem esse cara ainda. Pode ser você, Adriana. Obrigado pela sua pergunta. Pessoal, e professor Diego, eu vou abrir mais para uma última pergunta, né? E aí deixar em aberto para aqueles que quiserem fazer pergunta e conversar com o professor Diego depois, né? Que eu acredito que você esteja aberto para mais conversas depois. Estou aqui até 00:30. Tá ok. Outro dia também. Claro. Boa noite, meu nome é Antônio, eu sou estudante do curso de Física. Parabéns pela sua palestra. E nós sabemos que nos Estados Unidos existe uma premissa de
estarem sempre no topo do mundo. E eu imagino que com o conhecimento científico não seja diferente. Então, a minha pergunta você percebeu quando estava lá no MIT, alguma coisa relativa a isso, onde até aqui você pode vir, a partir daqui, não, é segredo de Estado? Antônio, que pergunta bacana que você fez, porque eu percebi exatamente o oposto. Você vai no MIT e grita, fala americano, quase ninguém responde. E aí você grita, ô chinês, sabe? Tem muito chinês, tem muito europeu de forma geral, tem brasileiro lá, tem uma comunidade brasileira no MIT, tem muito estrangeiro no MIT. Os Estados Unidos é um chamariz, os Estados Unidos é um país que chama mentes brilhantes porque eles investem em ciência. Então, se você quiser desenvolver ciência de ponta, vá para os Estados Unidos. Ninguém vai te negar informação a nada, desde que você trabalhe de maneira adequada, com base no que eles querem que você faça. E os professores dos Estados Unidos, o meu chefe, por exemplo, era jamaicano, sabe? Então, eu tinha no mesmo andar onde eu trabalhava, 3 chefes de grupo de pesquisa chineses. Eu conheci um chefe de grupo de pesquisa que era árabe, muçulmano, ele parava para rezar toda hora, sabe? E ninguém tem preconceito com isso no meio acadêmico lá. Porque os Estados Unidos sabem que o americano não se interessa muito por estudar. O cara não precisa. Ele vai ter uma boa vida se ele for encanador. Ele vai ter uma boa vida se ele for o janitor, o cara da limpeza. Então, e os americanos que eu conhecia no MIT, eles eram... Eu conheci o Tom Quinn, muito meu amigo, a gente falava sobre o Patriots, ele era o cara da limpeza, sabe? E aí tinha uma menina no meu grupo que era americana, a Virgínia, mas ela estudou a vida inteira na Suíça, não estudou nos Estados Unidos. O americano, ele é educado enquanto criança para ser um atleta. Lá eles valorizam o esporte. Eles gostam de mostrar para o mundo inteiro que eles são superiores em todas as áreas. E aí o esporte é onde o americano se dá bem. Para tudo relacionado à ciência, tem um monte de estrangeiro que está desesperado para ir para lá trabalhar para eles. E a gente vai mesmo e é legal para caramba, cara. Então, se você um dia tiver vontade de ir para lá, vá. Você vai se dar muito bem. Professor Diego, faça o convite para os alunos. Tem vaga no seu grupo de pesquisa, professor? O edital a FAPDF abriu agora um edital para envio de projetos de pesquisa e eu estou enviando um, só que eu não tenho aluno, cara. O pessoal da física tem preconceito para estudar biologia, o pessoal da biologia tem medo de estudar física. Então, por favor, abram suas mentes, venham trabalhar comigo. Eu preciso de alunos. Eu preciso de alunos para trabalhar comigo nos meus projetos. Legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Quem quiser me escrever, tem o meu e-mail na tela. Eu apertei aqui sem querer. Sim? Ah, tá. Eu só quero mostrar meu e-mail rapidinho. Está lá, nolasco@ucb.br. Quem tiver alguma questão, escreva para mim, eu vou ter prazer em te responder. Muito obrigado, viu, pessoal? Então, pessoal, eu, em nome da professora Luciana, professor Wesley e nosso coordenador Kleber, agradecemos a presença dos professores e alunos aqui presentes e agradecemos também ao professor Diego por ter aceitado o convite e pela fala de hoje. Então, uma boa noite a todos.